que é a verdade? É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos libertará. Só a verdade liberta uma pessoa. Sabe, pode haver pessoas que falem coisas, mas aquilo que elas falam não é verdade. Você já conheceu assim alguém? Não, pois não, é difícil. Mas Jesus, aquilo que Ele diz é a verdade, porque Ele é a verdade. Vamos lá para João 8, capítulo 8, verso 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Quem é que já perguntou, quem és tu, Jesus? O que tu fazes? Olha a resposta. Jesus lhes disse. Quem é que disse? Jesus. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Ora, Jesus não falava aquilo que ele queria, mas ele falava aquilo que o verdadeiro lhe dizia. Sabe, o versículo 27 diz algo que neste mundo ainda hoje acontece. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Aquele povo não entendeu que Jesus lhe estava a falar do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas ele já estava a dizer que ele ia ser levantado. Como é que ia ser levantado? Ele foi levantado numa cruz, foi crucificado. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Repara, o Pai não o deixou porque ele sempre faz aquilo que agrada ao Pai. Dizendo ela estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós creres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quantos querem ser discípulos de Jesus Cristo? Temos que crer na sua palavra. Jesus nunca encorajou os seus discípulos a colocarem a sua confiança numa fé ou experiência passada. Alguns estão a olhar assim para mim. Oh pastor, mas temos que andar pela fé. Verdade. Mas temos que viver de fé em fé. Andar de fé em fé. Porque a fé que passou já foi. Eu gosto muito da fé e da comida. Quem é que gosta de comer? Já vi que hoje ninguém tomou um pequeno almoço, por isso é que não gostam de comer. Mas sabe, aquilo que você tomou ao pequeno almoço não chega até à noite. Daqui a pouco está na hora de almoçar. Está na hora de comer. Está na hora de comer. Sabe, antes que o homem arranjasse um relógio, Deus nos deu um relógio natural, que
que é a nossa barriga. Às vezes dizemos, o relógio já está a tocar, a fome está lá dentro. Por isso Jesus nunca disse para andarmos de experiências passadas. Você pode dizer, mas o que é que o pastor está a dizer? Quer dizer que o almoço de hoje, amanhã precisamos de outro almoço. Mas é engraçado, precisamos do jantar também. Por isso é que Jesus diz de fé em fé. De fé em fé. A fé que nós usamos para algo no passado, tivemos uma experiência no passado. Temos que viver de experiência em experiência, de fé em fé. Quem gosta de sentir a presença de Deus? Sabe, viva de sentindo em sentindo a presença de Deus. E só sentimos a presença de Deus quando nós vamos a Ele. Quando nós o adoramos, quando nós o exaltamos. O Espírito de Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Quão importante é o povo de Deus louvar e adorar a Deus. Sabe, é somente quando nós permanecermos na palavra que é possível ter salvação. Sabe, algo é poderoso. Nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Às vezes falamos de salvação porque é Ele que nos dá a salvação. Nós olhamos para o nosso corpo e dizemos, estou aqui. Pois é, mas o seu verdadeiro ser, você não vê. Que é o seu espírito que vive dentro de si. Por isso, quando o seu espírito se vai, sai, o corpo se vai. Porque o que é da terra, volta à terra. Mas o que é? Para onde vai o nosso espírito? Há pessoas que dizem que gostam de ir pelo caminho mais curto. Mas eu quero lhe dizer, só há dois caminhos. A distância é a mesma. Mas um é melhor que o outro. Um tem um final glorioso. Outro tem um final tortuoso. Enquanto um é glorioso, o outro é tortuoso. E ninguém gosta de estar na tortura. Quem é que quer ir para o glorioso? Sabe, o tortuoso tem uma porta. E essa porta se chama... Ajudem-me lá. O tortuoso tem uma porta. E essa porta se chama... Quem? Satanás. Mas o céu, o glorioso, tem uma porta. E se chama... Jesus. Jesus é a porta. Então precisamos de ter Jesus na nossa vida para ir para o lugar glorioso. Sabe, vou pegar na minha esposa que ela estava bem sentada, mas pronto, já não pode estar sentada. Agora, sabe, nós caminhamos juntos. Vamos para aqui, agora voltamos para ali e vamos. Viajamos juntos. Sabe? Mas agora, escolher o caminho do glorioso ou o caminho do tortuoso, eu não posso escolher por ela e ela não pode escolher por mim. Eu tenho que escolher e ela tem que escolher. Diga para a pessoa que tem ao seu lado, atrás de si, escolhe o caminho certo. Ninguém pode escolher. Sabe? Por isso Jesus disse para nós irmos
e pregarmos o Evangelho a toda a criatura, pregarmos a salvação a toda a criatura, pregarmos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, que Ele veio para libertar os oprimidos. Sabe, no reino de Deus há vida. Porque o reino de Deus traz a glória de Deus sobre a nossa vida. Ouça. Assim é melhor. Podemos brincar, certo? Não. Não. Ouça uma coisa. Eu posso puxá-la para onde ela não quer ir? Podes, mas não tens muito sucesso. Posso, mas diz que não tenho muito sucesso. Já viu? Mas para puxá-la para onde ela não... Era preciso forçar. Era preciso forçar. Não vou puxar, senão depois vou estragar o braço. Sabe uma coisa? Era preciso forçar. Deus não força ninguém a ir para o céu ou ir para a perdição eterna. Você escolhe para onde você quer ir. O que é que Jesus está ali a dizer? O Pai, é a verdade. E eu trouxe a verdade até si. Agora escolhe aquilo que tu queres, porque eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Jesus disse, eu sou o caminho para vocês andarem, para vocês caminharem. Ora, é muito mais fácil andar por aqui do que pôr um pé aqui e depois passar para aqui. O caminho com Jesus é a verdade. O caminho com o inimigo é a mentira. Obrigada. Para onde vamos? Para onde caminhamos? Espera. Eu estou a falar de cada pessoa que precisa de salvação. Vamos para o versículo 32, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos prende. Não. E a minha tradução está mal. Escrevi aqui mal. Logo, vou ler dali que é melhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. E Jesus é a vida. Engraçado, mas a palavra vida só vem no final. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Devemos de caminhar nele, ter a verdade e termos a vida. Sabe, no contexto da existência e conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo que se acha na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A unção, que é o poder de Deus, destrói o jugo. O verso 33. Eles responderam a Jesus. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Na verdade, eles tinham a religiãozinha deles e a tradição deles. Até era Abraão. Mas esperavam o Messias, mas não estavam a conhecer o Messias. Verso 34. Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Verso 36. Eu gosto muito do 32 e do 36. Gosto de todos, mas estes dois me chamam aqui a atenção de alguma coisa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguns estão a pensar assim, pastor, mas eu não estou amarrado. Muitas vezes estamos amarrados e não sabemos onde estamos amarrados. Da idolatria, da maldição, da bruxaria, da feitiçaria, das palavras que falamos. Mas se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. Diga aí a alguém que está ao seu lado: Jesus te ama. Ou o ama, como você o tratar. Diga de novo: Jesus o ama. Olhe para o outro, porque esse ainda não está convencido. Deixou-te convencer esse. Jesus o ama. Sabe porque é que eu disse que ainda não está convencido? Porque muitas vezes nós levamos tempo para nos convencer que Jesus nos ama. Eu não sou diferente de vocês. Tenho carne e tenho osso também. Agora, temos que estar sempre atentos àquilo que Deus tem para nós. Quando Jesus: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não vou dizer, porque senão vocês saíam todos a correr. Para ver qual é que era o primeiro. Sabe, se eu dissesse, está uma pessoa lá fora, para lá da estrada, no meio daquele terreno que está lá, e a primeira pessoa que chegar lá ao pé dessa pessoa, ela está com um grande megafone e está a dizer: o primeiro que chegar aqui, eu lhe dou 1 milhão de euros. Alguém ficava sentado? Era ou ficava? Mas sabe uma coisa? Jesus está a dizer: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos dou mais que 1 milhão. Você pode dizer: pastor, mais que 1 milhão? Sim, vida eterna. Vale mais que 1 milhão. Porque se nós não tivermos vida eterna, vamos para a vida de tormento toda a eternidade. Jesus nos dá a vida, e a vida com abundância. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. É lá como está em João, já que estamos no livro de João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe? Levou tempo a minha esposa a convencer-me. Você diz: pastor, mas porquê? Foi ela que lhe pediu uma... Não, não estou a falar de favas. Você não sabe o que são favas? Não. Levou tempo ela a convencer-me a comer favas. Mas conseguiu pôr-me a comer favas, já viu? Sabe? Muitas vezes somos difíceis para convencer a ter vida e vida com abundância. Porque a vida com abundância só vem de Jesus Cristo.
Agora vou matar tudo. Pode ser? Não? Não seja religioso. Religião, não. Cristo, sim. A pastora disse que é para eu não matar, por isso estou a falar baixinho. Sabe, há pessoas que, na igreja, bater palmas, dançar, cantar, fazer muito barulho. Quando começámos a ter uma bateria na igreja, não iam tocando na bateria, iam matando era a mim com a bateria em cima. Mas não era quem tocava a bateria, eram as pessoas a criticar. Sabe uma coisa? Vida não está calada. Quem tem vida não está calado. Você acha que os passarinhos têm vida? Veja lá se eles não chorreiam, não cantam. Não. Você acha que os cães têm vida? Veja lá se eles não ladram. Cuidado é que eles podem morder. Mas, se pois o Filho vos libertar, sereis livres. Muitas vezes temos prisões na nossa vida e precisamos ser livres. Mas temos que entregar essa prisão a Jesus e dizer: Jesus, liberta-me desta prisão. Jesus veio para libertar os oprimidos. Se o Filho, quem é o Filho? É Jesus, é o Filho de Deus. Vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabe que há muitas pessoas que elas são oprimidas. Pelo álcool. Não podem passar sem beber aquilo. Pastor, então, mas cristão não pode beber. Pode. Não tem problema nenhum. Beber um copo de vinho não tem problema nenhum. Eu não bebo, nunca bebi, não gosto. Mas na Santa Ceia bebo, não tem problema nenhum. Agora, se o vinho me controla, se eu não consigo parar, aí já é outra coisa. Quando eu estou a falar de vinho, bebidas alcoólicas. Porque assim como há vinho, há cerveja, há whisky, há não sei o quê, que as pessoas... Muitas pessoas precisam de libertação nessa área. E eu digo, não é fácil lidar com uma pessoa assim. O meu pai bebia, mas nunca arranjou problema em casa. Quando ele estava com o copinho a mais, tudo quanto era música tocava. Rádios, tudo. Então, era alegria, nunca. Bater isso, nunca. O meu pai bateu-me uma vez e eu fiquei arrependido porque a mão era grossa. Não precisou da segunda. A minha mãe não, tinha a mão elétrica. O braço e tudo é elétrico. Estava ligado à eletricidade. Mas sabe uma coisa? Mas lidei com muitas pessoas alcoolizadas. Ainda por cima as tinha que levar para o hospital. Que era muito mais difícil. Por isso eu sei o que é. E depois podemos ir num número de coisas por aí fora. Você sabe que há pessoas que têm a mente presa a pensamentos que precisam de ser livres? Há pessoas que têm a mente presa a pensamentos que não conseguem vencer, não conseguem fazer isto, não conseguem fazer aquilo. Não conseguem sair dali. Estão...
Coloquem ali o 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Então precisa de libertação nessa área. Porquê é que eu estou a falar por áreas? Porque cada pessoa em particular é que sabe aquilo que precisa e precisa dizer a Deus: Jesus, me liberta nesta área. Já não podia ir por aí fora para o adultério, para a fornicação, por tudo isso por aí fora, para a bruxaria. Já não falando na idolatria, porque todos com certeza viemos de lá. Se calhar só os nossos filhos, que já éramos crentes, é que não vieram de lá, senão todos viemos de lá. Porque também é pecado aos olhos de Deus. Deus diz para não fazer imagens e não andar com elas às costas. E não é que eu tinha feito e andava. Isto é que é. Sabe uma coisa? Precisamos de libertação. Jesus veio para nos libertar. E quando nós pedimos a Deus e dizemos: Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta área eu preciso que Tu me libertes. Ei, estão cá? Vocês estão todos tão caladinhos que eu já pensei que vocês tivessem ido embora. Espera. Não espere que alguém chegue ao pé de si e que lhe diga: sabe, você precisa de mudar nisto e nisto e nisto e nisto e nisto. Ei! É você que tem de saber onde tem que mudar e tem que ir a Deus e dizer: Deus, tenho mais. Quero mais de Ti. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que já viu pessoas que lhe dão ataques e elas estrebucham, e mesmo aí nas ruas e isso assim? Quem é que já conheceu pessoas assim? Sabe uma coisa? Aquelas pessoas estão ligadas a coisas. Poderá não ter sido delas. Quantos já se tornaram herdeiros? Você diz: herdeiros. Os meus pais já faleceram, aquilo que era deles eu herdei. Certo? Mas sabe, há coisas que nós herdamos e não vemos. Está lá em Êxodo. Vem da primeira, segunda, terceira e quarta geração. E se a nossa família não tinha Jesus e nós fomos a primeira pessoa que recebeu Jesus Cristo, nós precisamos de nos desligarmos das maldições dos antepassados. E muitas dessas pessoas, elas muitas vezes sofrem porque familiares delas andaram envolvidos em bruxaria, em feitiçaria, em coisas assim. E os espíritos malignos vêm e as atormentam. Elas precisam de libertação. Estão cá ainda? Ou já foram embora? Estou a falar coisas muito fortes? Sabe, nós vemos lá no versículo 30 que muitos creram em Cristo. A pergunta é: em quem você crê? Até aos meus 17 anos, respeitava muito e tinha. Uma cruz com um Cristo ali. E quando era, eles respeitavam e ficavam. Mas sabe uma coisa?
Se Ele continuasse na cruz, nós não tínhamos salvação. Porque foi na cruz que Ele levou as nossas enfermidades. Foi na cruz que Ele nos deu a salvação. Foi na cruz que Ele perdoou os nossos pecados. Foi na cruz que Ele nos tirou das trevas para a luz. Mas a cruz está vazia, não existe lá mais nada, porque Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e veio e foi para o Pai, mas Ele não nos deixou sós, porque Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo vive em nós, Ele nos convence, Ele nos ajuda, Ele nos liberta, Ele traz a unção de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. E eu respeitava muito, até o dia que vi que aquilo não tinha valor nenhum, e que aquilo era só religião, não era vida. Porque a vida estava em Jesus Cristo, o Senhor que morreu e ressuscitou, não está mais pregado na cruz. Se eu estou a ofendê-lo, perdoa, mas é a verdade. É a palavra de Deus. Até aos meus 17 anos, se me dissessem aquilo que eu estou a dizer hoje, tinha uma peleia. Sabe o que é uma peleia? Uma guerra. Porque eu era assim. Mas quando eu entendi a palavra de Deus, na verdade foi quando eu recebi uma Bíblia e comecei a lê-la. Porque a verdade liberta. A verdade traz luz. A verdade traz revelação. E a palavra de Deus é a verdade. E quando eu comecei... ainda arranjei uma guerra com o sacerdote onde eu servia. Fui levar a Bíblia e disse: então o que é que está aqui escrito e o que é que eu estou a fazer? Não vamos por aí hoje. Mas sabe uma coisa? Precisamos de ter Jesus Cristo na nossa vida e servi-lo. Amém. Vocês não conhecem este versículo. Ajudem-me lá onde é que está este versículo que diz isto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Não está na Bíblia, pois não? Está onde? Mateus 6,33. Claro que eu sabia de cor. Mas buscai. Mas já busquei. Mas já busquei. Temos que ir buscar aquilo que nós queremos. E a palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em último. É o quê? Em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Libertação, prosperidade, suprimento, cura, tudo. Por isso diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o que era, o que é e o que há de vir. Nós precisamos de saber que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir. Muitas pessoas pensam: morreu, ressuscitou, foi para o céu e acabou. Não. Eu quero lá estar, ir lá e estar lá com Ele outra vez. Isto vai ser assim, num abrir e fechar de olhos. Pergunta aí à pessoa que está ao seu lado: estás preparado para ir?
Sabe, precisamos... Bem, aquilo que eu quero dizer nesta manhã... Você quer ir sozinho? Você quer ser livre sozinho? Por isso é que Jesus disse lá em Marcos 16,15: Ide e pregai o Evangelho. Mas diz lá algo especial. Opa, eles já estão lá para ali, já veio. Ide e pregai o Evangelho. Para algumas pessoas, está ali uma palavra que está mal. Qual é a palavra que está ali que você acha que para algumas pessoas está mal? Hã? Não. Eu não disse que está alguma coisa mal. Eu digo para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Não disse que estava alguma coisa errada. Está tudo certo. Para algumas pessoas tem ali uma palavra que não está bem certa. Como? Parabéns. A palavra que para algumas pessoas está ali errada é toda. Porque algumas pessoas pensam, é só para algumas. Não. Jesus foi bem claro. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Pastor, eu não posso ir pelo todo o mundo, porque eu não posso ir para a África, não posso ir para a Índia, e então agora mais lá para o Oriente, que aquilo anda tudo lá em guerra, não posso ir para lá. Bem, então vou-lhe perguntar uma coisa. Onde você vive é no mundo? Esta cidade é no mundo? Quando Jesus está a dizer todo o mundo, é todas as pessoas. Não é o mundo de uma bola, é todas as pessoas. Então nós precisamos de levar Jesus a todas as pessoas. João 8,36, por favor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, a verdade, porque o Filho é a verdade. As pessoas precisam ser livres, salvas pela verdade, por Jesus Cristo. Você e eu somos chamados para levar Jesus. Levar a verdade, a salvação. Primeiro, libertação para a nossa vida. Pastor, eu não preciso de libertação. Olha, eu preciso. Todos os dias vivo num mundo onde todos os dias passo por coisas. Às vezes passamos a sítios e já sentimos assim um peso. Parece que sim, estão-me a colocar alguma coisa em cima de mim. Então eu preciso que o Filho me liberte. Eu preciso dizer, por isso eu costumo dizer todos os dias, eu clamo o sangue de Jesus Cristo sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Você está cá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis